paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos meditar num versículo da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de meditar no versículo, fazer aqui um comentário com vocês. Uma amiga falou assim para mim: por que tu não faz live? Eu sempre gravo vídeos, aqui pro canal e também pro TikTok. E live, eu não faço live, meus irmãos, porque a live é algo assim, mais participativo, onde as pessoas estão ali ao vivo, participando comigo, As pessoas vão, geralmente a gente coloca um assunto para expor e as pessoas vão comentando ali a respeito daqueles assuntos, as pessoas vão participando, vão expondo as suas ideias também, Eu gosto muito dessa interação, meus amados irmãos. Eu me lembro que quando eu explanava, assim, aplicava a revistinha da escola bíblica, eu sempre gostei de interagir com os irmãos. Por quê? Porque ali há uma troca de informações a respeito da palavra de Deus e a gente vai aprendendo uns com os outros. Então eu sempre gostei dessa parte assim. Por quê, meus amados irmãos? Porque eu não sou dona da verdade. Eu sou falha também. Então eu gosto de aprender com as pessoas que tem algo a me ensinar. E também gosto de dividir com as pessoas aquilo que eu já aprendi. Então, eu acho muito boa a live, mas só que tem assim, tem que ter o interesse das pessoas, Não é todo mundo que vai fazer uma live e vai aparecer pessoas ali para interagir com a gente, Então, eu acho que eu sou uma pessoa ainda que não tenho esse nível assim, de ter pessoas, de ter interesse, de participar comigo numa live. Ainda não estou nesse nível aí, meus irmãos. Eu não me vejo assim, tá? Aí essa amiga falou pra mim assim: por que tu não faz uma live, E eu fiquei pensando sobre isso que ela colocou ali. Mas pra mim fazer só se as pessoas quisessem, tá? Então se alguém comentar nesse vídeo assim, dependendo do número de pessoas, Olha, eu quero que tu faça uma live, eu vou participar, eu vou interagir, vou trocar informações, vou trocar ideias, aí então eu posso fazer, tá, meus irmãos? Porque o que é uma live? O que eu vejo numa live? Uma live, meus irmãos, a gente vai colocar um tema da Bíblia e a gente vai falando ali e as pessoas vão interagindo com a gente, tá? O que eu vejo numa live, meus irmãos? Uma live, a pessoa tem que conhecer o assunto que ela vai falar, Para não passar uma confusão para a cabeça das pessoas. Sempre levando em conta, meus irmãos, que a gente depende do Espírito Santo para tudo. Eu dependo do Espírito Santo, meus irmãos, para tudo. Eu não sou nada sem meu Senhor. Para fazer esses vídeos aqui, sempre é o Senhor que me dá uma mensagem, sempre é o Senhor que me dá uma inspiração, Primeiro, o desejo do meu coração, a vontade é minha, querer, E depois o Senhor coloca também a sua palavra. Em cada vídeo que eu tenho ali no canal, meus irmãos, eu tenho 200 e poucos vídeos ali no canal. Cada um deles o Senhor me deu a inspiração para mim poder falar dessa palavra. Então é bom, meus amados irmãos, que a gente tenha pessoas com esse interesse de meditar na palavra de Deus, analisar, expor aquilo que ela já aprendeu da sua palavra e ajudar outras pessoas que estão vindo, que estão começando agora. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que o povo de Israel recebeu um mandamento de Deus, que era que os pais anunciassem para os seus filhos e os seus filhos anunciassem para os seus filhos, E a palavra fosse sendo ensinada de geração em geração. E aí a Bíblia fala, meus irmãos, que se levantou uma geração, ou nasceu uma nova geração que não conhecia o Senhor, meus irmãos. Então, por não conhecer a Deus, eles erravam muito. Então, por isso que Deus deixou e levanta pessoas para anunciarem essa palavra, meus irmãos. Porque não vai haver ninguém que possa dizer assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Nunca ninguém me falou de Jesus. Então sempre tem alguém, meus irmãos, que vai estar falando da Bíblia, sempre tem alguém que vai estar anunciando essa palavra, sempre tem alguém que vai estar, meus irmãos, pregando contra o pecado, que o pecado afasta o homem de Deus. Sempre vai ter alguém que vai estar ali trazendo uma mensagem, quem sabe,
de exortação ou de ânimo para a tua vida, né? Sempre vai ter alguém que vai estar falando dos testemunhos daquilo que Deus fez. Sempre vai ter alguém, meu irmão, minha irmã, que Deus vai usar para falar da sua palavra. Porque ninguém, meus irmãos, quando chegar na hora do julgamento, ninguém vai poder dizer: ah, Senhor, nunca ninguém me falou sobre a tua palavra. Nunca ninguém me falou sobre isso. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Maravilhosa, coisa boa que a gente tem por enquanto, essa oportunidade de anunciar essa palavra e de falar do amor de Jesus e da verdade que liberta a nossa alma da cegueira espiritual e do pecado que nos condena à eternidade sem Deus, tá bom? Então eu te convido aqui a meditar comigo 2 Crônicas 7,14, se você quiser pegar a tua Bíblia aí, tá? 2 Crônicas 7,14, ou se quiser só ouvir também. Então diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha aqui quantas bênçãos Deus promete para nós, meus irmãos. Mas em cada uma dessas bênçãos tem o quê? Uma condição, meus irmãos. Cada uma dessa bênção é condicional. Condicional quer dizer que depende de uma atitude, depende de uma ação nossa, tá? Então, se o meu povo, então, que povo é esse? Povo de Deus, que se chama pelo meu nome, tá? Povo de Deus, aquele que já aceitou Jesus, aquele que caminha na presença de Deus, tá? Este é o povo que recebe essa promessa, mediante essas condições. Aí qual é a segunda? Qual é a condição? Primeira condição: se humilhar e orar. Então, como que nós nos humilhamos na presença de Deus, meus amados? Quando nós oramos, porque aí nós estamos nos colocando na dependência de Deus. Nós estamos reconhecendo para o Senhor que precisamos dele, tá? Então, essa é a forma que nós humilhamos perante Deus quando nós oramos, tá? E buscar a minha face. Então, na oração, nós nos humilhamos e buscamos a face de Deus. E agora vem a segunda condição, meus irmãos. E se afastar dos maus caminhos. Para isso a gente tem que saber quais são os maus caminhos que nós estamos andando. E aí nós vamos nos afastar dos maus caminhos, tá? Nós vamos rejeitar, nós vamos renunciar as coisas erradas que nós estamos fazendo, tá? Aí vem então a promessa de Deus quando nós fazemos isso. Então, nos humilhamos em oração, renunciamos às coisas erradas que estamos fazendo, e aí vem a promessa de Deus para nós, do céu, tá? Eu ouvirei, Deus vai ouvir, e perdoarei, Deus perdoa, passa uma borracha nos nossos pecados, e Ele cura a nossa terra, Ele sara a nossa terra, tá, meus irmãos? Essa cura, meus irmãos, é aquela cura que a gente precisa. Cada um precisa de uma cura. Às vezes alguém precisa de uma cura no corpo, às vezes alguém precisa de uma cura na alma. Enfim, seja qual for o tipo de cura que a gente precisa, meus irmãos, física ou espiritual, Deus tem poder para nos curar, tá bom? Então lembra-te disso, meus irmãos. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Ah, mas irmã, tu não sabe como está difícil para mim orar. Ah, irmã, eu não estou conseguindo. Ah, irmã, isso, aquilo outro. Ah, eu estou sem fé, estou desanimada. Faça um esforço, meu irmão. Se for preciso pedir ajuda de alguém, peça ajuda de alguém para orar por você. Mas não fique só esperando que os outros orem por você. Ore você também. Deus quer ouvir também a tua voz, a tua oração, né? Às vezes as pessoas pedem oração para várias pessoas, mas elas próprias não oram. Deus quer ouvir a tua oração também, meu irmão. Amém? Meus amados irmãos, continuando aqui então sobre a oração, a importância da oração. Certa vez o Senhor Jesus também contou uma parábola para os que achavam que eram muito bons
e desprezavam os outros. Olha só a história, meus irmãos. Preste atenção nessa história, que ela tem lições importantes para a nossa vida. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho. Assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, meus amados, o que nós vemos aqui? Jesus sempre contava parábolas para trazer um ensino espiritual para as pessoas. Então, Jesus contou aqui a história de 2 homens. Um homem que se achava muito perfeito diante de Deus. E o outro, então ele chegou ali e começou a exaltar as suas qualidades, começou a exaltar aquilo que ele fazia para Deus, de forma assim, numa grandeza, sabe, se colocando acima das outras pessoas. E ali, Jesus conta a história de outro homem que chegou se humilhando na presença do Senhor, chegou com humildade, reconhecendo que era pecador. E Jesus disse que este segundo homem foi justificado. E a Bíblia fala nessa tradução que voltou para casa em paz. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui na vida dessas 2 pessoas? O primeiro homem que orou, ele não mentiu, ele falou a verdade. Realmente ele fazia todas aquelas coisas. Mas no seu coração havia uma exaltação por causa das coisas que ele fazia. A sua intenção era de se engrandecer, de se mostrar a si próprio. Mas o outro homem não, o outro homem reconheceu o seu estado de pecador. Então, o que isso nos fala, meus irmãos? O que isso fala ao meu coração, meus irmãos? Deus vê a intenção daquilo que a gente faz, É por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa justificação e a nossa salvação não é pelas obras, não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus. Então não é por aquilo que nós fazemos, é pela misericórdia de Deus. E que nós precisamos reconhecer sempre que somos pecadores, independente do que nós fizemos, independente do quão as pessoas podem achar que a gente é bom, a gente é pecador, nós somos pecadores. Então aquele homem se humilhou na presença de Jesus, aquele segundo homem se humilhou na presença do Senhor, mas aquele primeiro se engrandeceu. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus odeia aqueles que se engrandecem, mas Ele dá graça àqueles que se humilham. Porque por mais bom que alguém possa parecer, meus irmãos, por mais usado por Deus que alguém possa parecer, por mais grande que alguém possa parecer, ele sempre tem que se lembrar que tudo vem de Deus. Tudo que ele faz vem de Deus. É Deus que lhe deu a sabedoria, é Deus que lhe deu a inspiração, é Deus que lhe deu os argumentos para fazer, é Deus que lhe deu as condições, é Deus que lhe deu a saúde, é Deus que lhe deu a vida. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Então, nós temos que sempre nos humilhar na presença de Deus e reconhecer: eu dependo de Ti, Senhor, para tudo. Então, quando alguém se acha muito grande, quando alguém se acha muito importante, quando alguém se acha muito especial, essa pessoa vai ser reprovada por Deus. Deus não vai se agradar dessa pessoa, que era o caso daquele primeiro homem, meus amados. Outro, meus irmãos, coisa que esta parábola também traz ao meu coração. Olha só, existem pessoas que quando estão na frente de outras pessoas fazem aquelas orações glamourosas, aquelas orações demoradas, aquelas orações assim extensas, quando estão na presença de outras pessoas. Mas quando eles estão sozinhos nas suas casas, muitas vezes não oram nem um minuto. Muitas vezes não abrem a Bíblia nem uma vez. Tá? Mas quando chega na igreja, na frente das outras pessoas, eles querem se aparecer.
As outras pessoas, meus irmãos, podem não saber, mas Deus sabe. Deus sabe da vida daquela pessoa, meu irmão, quando ela está lá em casa, sozinha, onde ninguém está vendo. Deus sabe qual é a intenção daquela pessoa também, que fez aquela oração na igreja. Se realmente ela é uma pessoa que vive uma vida de oração, ou ela é uma pessoa que só quer se mostrar para os outros. Então, tudo isso Deus vê. Observe que este homem aqui, ele começou a sua oração se exaltando a si e acusando os outros, né? Olha, observe o versículo que ele diz aqui, ó. Observe o versículo que ele falou. O fariseu ficou de pé, orou: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento nem desonesto. Acredito que realmente ele não era, tá? Ele não estava mentindo. Nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como este cobrador de impostos, aquele que se humilhou. Ou seja, ele estava acusando o outro na oração dele. Então, meus amados irmãos, Deus viu qual era a intenção do coração deste homem. Que exemplos tem essa passagem aqui para nós, meus irmãos? Que exemplo, né? Então, muitas vezes a pessoa se acha muito perfeita diante de Deus, mas ela só consegue enxergar o erro dos outros. Ela não consegue enxergar os seus próprios erros. É por isso, meus irmãos, que quando eu vou pregar, eu sempre me incluo junto. E depois eu escuto aquilo que saiu da minha boca. Porque eu nunca me esqueço que uma vez, quando eu orava e pedia: Senhor, fale comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor dizia: eu falo contigo quando tu prega a minha palavra. Então, meus irmãos, às vezes a pessoa está pregando também, né? Isso também é uma coisa que me traz a inspiração aqui através dessa parábola. Às vezes a pessoa está pregando e ela pensa assim: essa palavra é para fulana, para ciclana, para beltrana, para A, para B, C. Ela acha que aquela palavra que está saindo da boca dela é para todo mundo, menos para ela. E às vezes não é, meus irmãos. Às vezes é o próprio Deus que está falando com a gente, né? E às vezes Deus quer falar com a gente, meus irmãos, e a gente não ouve, a gente não escuta Deus. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente não dá atenção para Deus. Olha o exemplo de Samuel. Agora vamos lá para Samuel. Todo mundo conhece o profeta Samuel, né, meus irmãos, que acompanham a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus chamou a Samuel e ele não reconheceu que era Deus. Ele era santo, mas ele não conhecia Deus. Ele achou que era Eli que estava falando com ele. Eli não era tão santo como Samuel, mas ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel. Porque Eli tinha experiência. Eli já tinha experiência com Deus. Samuel era santo, mas ele não tinha experiência com Deus. Então, meus amados, busque ter a tua própria experiência com Deus. Eu também tenho que buscar ter a minha própria experiência com Deus, porque para quando Deus me chamar, Deus falar comigo, eu reconhecer a voz de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente reconhecer a voz de Deus e nunca deixar o nosso coração se endurecer para aquilo que Deus quer falar conosco, meus irmãos. Né? Então, é algo muito importante. Tudo isso a gente recebe por meio da oração, meus irmãos. Por meio da oração, por meio da intimidade com Deus, por meio da nossa busca com Deus, na oração e na leitura bíblica, a gente recebe o que? As revelações de Deus. A gente recebe o entendimento da sua palavra para que a gente possa pôr em prática. A prática da palavra de Deus é que vai nos trazer, meus irmãos, a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. É a obediência à sua palavra, não é o conhecimento. É a obediência à sua palavra. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus.